a gente fica muito preocupado se em busca da verdade, porque o produtor ele sempre reclama, no maior caso das vezes. Mas essa perspectiva de decréscimo, eu ficava perguntando para mim mesmo, é fruto de uma expectativa que ele tinha ou se realmente ela é real comparado com a safra anterior? ES Brasil entrevista o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, Júlio Rocha. Seu Júlio, a gente pode começar traçando um panorama do agronegócio capixaba. Como que o Espírito Santo está neste cenário? Olha, está bem, dentro do possível, porque mantém posições de vanguarda no café Conilon. Nós somos o maior produtor do Brasil. Graças à pesquisa do Incapé, nós temos os cafés colonais, que têm produtividade de 100 sacas ou mais, de 120, 130, 140, até 150 sacas de café por hectare. Temos uma posição de vanguarda no mamão, somos o segundo produtor nacional, o primeiro exportador. Em especiarias, como gengibre e pimenta do reino, temos a posição também de vanguarda e temos uma empregabilidade muito atraente, em torno de 500 mil pessoas trabalhando. Com uma preocupação muito grande, está faltando mão de obra para tudo. Essa falta de mão de obra favoreceu a que a tecnologia de precisão avançasse. Hoje, por exemplo, está sendo usado muito colheitadeiras mecânicas no norte do estado, com várias etapas de aperfeiçoamento para evitar principalmente risco, acidentes de trabalho, perda de membros, braço, perna ou até óbito. Isso já está ficando coisa do passado, as máquinas foram aperfeiçoadas. Então há uma proibição de quem é beneficiário de programa social não poder assinar carteira. Tem um projeto de lei para acabar com isso, mas ele ainda não foi batido o martelo. Enquanto isso, tem uma grande falta de mão de obra que vai sendo contornado tradicionalmente com pessoas vindas de outros estados, de Minas Gerais, dos estados do Nordeste, para auxiliar na colheita e também vem para o corte da cana. O que está acontecendo? O Espírito Santo ele acompanha porque tem estados pujantes no agronegócio no Brasil. O Espírito Santo fica como que na média dessa situação. O que aconteceu com esses produtos exportados? Eles aumentaram o volume, eu tenho os dados aqui, mas diminuíram o valor recebido. A única coisa que não diminuiu o valor, teve um aumento de 2,9%, foi o café solúvel. Todas as demais, carne bovina, café cru em grãos, álcool etílico, o próprio mamão, todos eles aumentou o volume, mas diminuiu o valor. E por que isso? Olha, isso é conjuntura internacional, né? O mundo está em constante ebulição, principalmente política, como a gente está vendo ultimamente. A tendência de ter uma reversão de ideário político no mundo, né? Como presenciamos ontem na França, vimos na Alemanha, vimos em Portugal, e isso tudo causa um destempero, né? Que afeta a economia também. Uhum. E o café ele segue liderando em volume, né? Mas a pecuária também se destacou nesse primeiro semestre aí. Isso, se destacou. Essa pecuária de corte. O que houve para ter essa recuperação? Tecnologia, manejo, alimentação e genética. Um bom tempo atrás, um animal bovino chegava ao abate com 4, 5 anos. Hoje, com 2,
no máximo 2,5, ele está chegando a uma performance maior do que aquele de 4, 5 anos. Então, estão mais precoces, está tendo mais rotatividade e qualidade do produto. Então, a tecnologia aqui no Espírito Santo ela está sendo uma aliada do produtor rural, com certeza, do pecuarista. Com certeza, os pecuaristas eles estão sempre buscando, desde os primórdios, isso aí eu faço uma referência assim, para a avicultura, porque o produtor está seguindo os passos daqueles antigos avicultores que, para se manterem no negócio, tem que adotar tecnologia de ponta. Em termos de Brasil, o último plano safra, que venceu ontem, ele estabelecia uma questão de 1 bilhão para crédito rural, já quando a demanda era de 4. Então, foi proposto para o governo federal, em princípio eles acolheram para reajustar essas linhas, só que tem atribuições que o poder público executivo não tem pernas para realizar, como o cadastro ambiental rural. E o Espírito Santo, em parceria com o governo do estado, mérito do IDAF da época, presidido por Júnior Abreu, ele está na vanguarda no Brasil em realização de CAR. Tem em torno de 60% das propriedades realizadas. Pra você ter uma ideia, no Brasil tem 1,4% realizado. Aí por que eu estou falando isso? Porque o crédito, os bancos, creio que falta às vezes recurso do anunciado no plano safra, aí eles começam a apertar as exigências. E aí, por exemplo, o CAR é uma delas. Se o cara não tem CAR, o produtor não tem o CAR, ele não tem acesso ao crédito. Se bem que o CAR, no princípio, como eu disse, não é obrigação dele, é do poder público. Então, afora aí quando que acontece? Acontece que ele esgota o valor. Vamos ver agora, nesses próximos dias, vão ser colocado em prática, de fato, a cessão do dinheiro, o acesso do dinheiro ao produtor. Nos outros anos, ele costuma acabar prematuramente e, quando ele acaba, os bancos são obrigados a disponibilizar recursos próprios, que é um patamar de juros mais caro. Tem já assim as firmas estabelecidas, especialistas em fazer isso. Por exemplo, uso de drone. Não é assim direto um produtor comprar um drone e querer operar na propriedade dele. Tem que cumprir exigências de ambientalismo, de segurança, e isso já tem as firmas especializadas. As empresas usam drones, por exemplo, para pulverizar lavouras, para aplicar defensivos agrícolas, e isso está chegando muito boa hora, porque a mão de obra não tem sido suficiente para cumprir essas etapas. Nós temos que registrar o empenho do governo do estado, da Secretaria de Segurança, porque em 10 de fevereiro de 2022, nós pedimos uma audiência com o governador e todos os pedidos que nós fizemos foram atendidos. Então a situação atenuou, mas ela é muito grave. Muito grave, e isso tem vários fatores que contribuem, né? A crise, né, econômica, o fato das mudanças de hábitos, pouca gente quer compromisso, quer, enfim, trabalhar de fato, e aí acontecem essas inconformidades, essa insegurança, que precisa de muita competência, muita estratégia, muita inteligência, e a polícia tem feito isso. Eu comuniquei com o coronel Celante ontem à noite, ele acionou o delegado Arruda,
para curar uma coisa dessa no menor espaço de tempo possível, porque a sociedade anseia por respostas positivas. E a gente percebe que a bancada do agro, né, no Congresso, ela é forte. Politicamente, o Espírito Santo tem essa força também no agro? Tem. A gente tem a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Exatamente para o pequeno, nós estamos favorecendo através do Agro-BR, que eles tenham uma orientação para alcançar uma condição de exportação. Para isso tem escritórios em Singapura, em Xangai, no exterior, já ficando tradicional, para agregar valor à produção. O maior desafio é transformar num percentual maior a quantidade, que é muito pouco ainda, de produtores assistidos técnica e gerencialmente, para exatamente aferir mais renda e formar a família com dignidade. Então nós temos a média do Brasil em torno de 7%, e esses produtores, eles, quando orientados assim, é por um período de 28 meses, 4 de diagnóstico e 24 de assistência, que envolve uma visita por mês à propriedade, de pelo menos 4 horas, e tudo gratuito. Então, precisa de criar parcerias institucionais robustas para elevar esse percentual de 7% para o que for possível, para esse pessoal permanecer no hábitat deles, porque no interior ainda tem 16% da população, os países adiantados tem 4, 5%. Eu não diria que a gente vai assim sonhar de chegar a 4, 5%, mas preocupa muito a gente se esses 16 der um pulinho para baixo de 2%, diminuir no campo para vir para a cidade já está muito comprometida e com problema de segurança muito sério e de qualidade de vida. Né? É uma situação de conjuntura internacional, né, os países enxugaram as suas despesas. O maior consumidor do mundo se destaca a China, e quando eles encolhem um pouquinho, reflete no globo todo. Não dá mais para fazer expectativa. O fato está consumado. Hoje chegou de férias um colega que é engenheiro agrônomo, a esposa é engenheira agrônoma, conduz uma propriedade de café em Itaguaçu, com todos os cuidados, toda a tecnologia, e uma lavourinha dele que ele, ano passado, colheu 75 sacas, esse ano ele vai colher 40. Então, tem um dado muito interessante, que eu colhi exatamente de Jaguaré, tá, com Jabas, Nicole e Alexandre Filho. Eles põem 50 grãos de café e contam os grãos. Em 2022, 50 gramas de café deu 389 grãos. Em 2023, deu 365, ou seja, melhorou um pouquinho, o grão estava um pouquinho mais robusto. Mas esse ano, as 50 gramas de café deu 524 grãos. Então, dado o excesso de temperatura, os grãos ficaram prejudicados. Eu te confesso que a gente fica muito preocupado em busca da verdade, porque o produtor, ele sempre reclama, no maior caso das vezes. Mas essa perspectiva de decréscimo, eu ficava perguntando para mim mesmo, é fruto de uma expectativa que ele tinha e não foi cumprida, de produzir aquilo que ele estava esperando, ou se realmente ela é real comparado com a safra anterior. Infelizmente, ela é real. A expectativa, inclusive, do Incapera é de 30% de perda, né? Começa com 30%.
tu acha que vai ser maior? Vai ser maior. 20 é um resultado excelente, mas existem casos que vai até a 70. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!